Eu recomendo também fortemente, quem tiver interesse em se aprofundar, a professora Elna vai falar, mas ela tem uma tese de doutorado sobre o LUD. É fácil vocês acharem, se vocês forem no Google, né? Elna Trindade, né? Programa de pós-graduação em História, né? E é LUD. Aí vocês vão achar lá a tese dela, vão poder baixar, que é uma tese magnífica que foi definida pela professora Elna, né? E que ela vai nos falar um pouquinho hoje, né? Ao final, né? E aí nós começamos a montar esse roteiro, né? Pegando pontos que são ainda resquícios, na geografia a gente fala que são rugosidades espaciais. O que é isso? É uma forma espacial que foi construída no período anterior e que hoje está presente com a mesma outra função, né? Por exemplo, né, a igreja da Sé, do Carmo, foram construídas para ser um templo religioso. Lá no século, né, 18, continua com a mesma função, né? Aqui, né, essa casa, que é o primeiro ponto, né, ela foi construída como uma casa de um senhor de engenho, né? Depois teve, na época do LUD, fez um hospital militar, né? E depois passou para domínio do exército. E há 23 anos foi feita essa reforma dentro do Frei Lusitânia para se transformar nesse centro cultural da Casa das Janelas. Então é uma rugosidade espacial lá do século XVIII, mas que está com outra função hoje, né? Então, quais foram os pontos que nós pegamos e que nós vamos percorrer hoje na Cidade Velha, né, que são do LUD? Inicialmente aqui, né, essa Casa das 11 Janelas, né? Depois nós vamos subir ali na praça para falar da catedral, porque o LUD, quando chega aqui, a catedral só está pela metade e ele vai terminar aquela fachada, né, superior, né? Vamos falar também um pouco. Depois, como a gente vai terminar hoje no Carmo, a gente vai fazer um roteiro, né, inverso. Nós vamos seguir aqui pela Siqueira Mendes e parar na Casa Rosada, na primeira esquina da Siqueira Mendes, na Casa Rosada, que também teria sido uma obra do LUD para civil. Então ele fez obras para o Estado, como é o Palácio dos Governadores, obras religiosas, né, para a igreja, e fez obras também, encomendas de, né, pessoas civis. A Casa Rosada é uma delas, né? Vamos parar lá na Casa Rosada, que hoje está sob a administração da Lubar, né, de Barcarena, né? Aí nós vamos dobrar ali na Félix Roque, com muita paciência, porque a Félix Roque é aquela rua portuguesa bem estreitinha, se vocês estão visualizando. Vamos lá, hoje como o roteiro vai ser menor, vai ser, né, a gente pode ter um pouquinho mais de tempo. Vamos seguir a Félix Roque. A Félix Roque vai dar em frente ao Palácio dos Governadores, tá? Aí nós vamos parar lá no Palácio dos Governadores para falar, né, essa de grande obra, né, ligada do Estado, né, do LUD. É lógico que muita coisa já foi modificada daquele projeto dele do século XVIII, mas é o Palácio dos Governadores, né, que foi pensado também e foi encomendado, né, ao LUD, né. Bom, do Palácio dos Governadores nós vamos pegar aquela rua da Ilharga, sabe o que é Ilharga? Ao lado do Palácio, né, na Ilharga do Palácio, e nós vamos até a Igreja de São João Batista, obra-prima do LUD também. Da Igreja de São João Batista nós vamos então seguir aquela rua que vai dar direto na Praça do Carmo. E lá na Praça do Carmo nós vamos falar um pouco sobre, né, a Igreja do Carmo, e aí vamos passar a fala para a professora Elna Trindade, né, para fazer a sua fala, falar um pouco dessa importância do LUD. Aí lá nós fazemos os sorteios, né? E aí, no último momento, vocês ficam liberados para entrar no Fórum LUD, aonde vai ter uma exposição, né, de uma maquete que vai ser construída, né, pelos alunos, professores da arquitetura sobre essa Belém do século XVIII, muito idealizada pelo professor Flávio Nassar, que ela está dentro do Fórum LUD.
E também na parte inicial tem um pequeno vídeo, 7 minutos, que eu acho que a professora Roberta vai deixar circulando lá o vídeo, né, que conta um pouco essa história também do lanche, né? Então esse será o nosso roteiro. Se fosse o roteiro completo, a gente daí ia lá para Campina, mas a parte da Campina, né, que estão lá Nossa Senhora dos Homens Pretos, Santana, Fachada das Mercês, né, outros prédios que são atribuídos ao lanche, nós vamos fazer no circular de outubro. Vai ser só Campina, tá? Então, para vocês entenderem, porque aí no final você pode dizer, ah, mas tem da Campina que a gente não foi. Hoje nós não vamos Campina. Hoje nós vamos só, né, Cidade Velha. Vamos imaginar o que é Belém do século XVIII. Bairro da Cidade Velha e bairro da Campina. Isso era Belém do século XVIII, né? O que se tinha depois ainda, né, ainda eram matos, ainda eram locais que ainda não estavam construídos. A Belém do início do século XVIII era isso, né? O que nós tínhamos ainda no que se refere a essa questão política? Nós sabemos que quando nós temos a fundação de Belém, século XVII, 1616, e nós temos que o mundo estava dividido entre as duas nações que mandavam, Portugal e Espanha. Tratado de Tordesilhas passava por aqui. Não temos nenhum monumento do Tratado de Tordesilhas aqui, atenção. O monumento que está em frente ao IHGP é do Tratado de Madrid, tá? Onde tem o monumento do Tratado de Tordesilhas é lá em Laguna, Santa Catarina, que eles fizeram há 50 anos atrás para marcar. Aqui eu já falei para o prefeito que tem que fazer um monumento, né? Para dizer o Tratado de Tordesilhas passava a linha imaginária por aqui. O que significava todo o território em direção ao Rio Amazonas era a Espanha. E tudo daqui para o Oceano Atlântico era Portugal. Ou seja, a maior parte do Brasil e da Amazônia não era portuguesa, né? Muito bem, aí vem todas as estratégias dos portugueses de entrarem pelo Rio Amazonas através da espada e da cruz. Fortalezas, missões religiosas. O que nós tínhamos aqui nesse momento, em termos de riqueza? As drogas do sertão. As drogas não são as atuais, né? São as drogas, são as especiarias da floresta, né? E quem sabia a forma de coletar? Né? Toda essa sociedade indígena que estava aqui distribuída. Então, no primeiro momento, quem vem para trabalhar na coleta não vai ser os africanos, como vai ser feito no litoral. Vai ter todo um processo, né, de semi-escravidão desses indígenas. Que os religiosos vêm, vamos catequizar os indígenas, mas na verdade pegar como mão de obra, né? Isso é importante. Muito bem, aí no século XVIII, Portugal começa a avançar. No século XVIII, né, Portugal diz assim, né? E aí vai ter um grande ministro, né, de relações exteriores, que nunca veio na Amazônia, mas ele era um cara que entendia de geopolítica. Então, o Marquês de Pombal, quem já foi em Lisboa, né, sabe da importância do Marquês de Pombal. E ele vai dizer o seguinte: ora, vamos refazer esse tratado, né? E um dos princípios vai ser do uti possidetis, ou seja, quem de fato ocupou, né, de direito vai pertencer. Como ele vai provar isso? Ora, nós vamos mudar o nome das vilas indígenas por nomes portugueses. Me digam aí nomes portugueses. Aveiro, Alenquer, Santarém, né? Então, na hora de fazer a discussão, bom, Portugal havia de fato ocupado. Então, vamos arrastar essa linha daqui até a fronteira do que é hoje o estado do Amazonas. Na época não existia o estado do Amazonas, tudo era Grão-Pará. Tudo era Pará, né? Tratado de Madrid. Aí sim está aquela, em frente ao IHGP, tem um monumento ali, né, justamente referente ao Tratado de Madrid, tá? Porque às vezes tem algumas informações erradas na internet, dizendo que lá é Tordesilhas. Não é Tordesilhas, é Madrid. Muito bem, então, para fazer essa delimitação, vamos mandar uma expedição demarcadora. Nessa expedição demarcadora vão cientistas, vão desenhistas, né? E aí que vem o Antônio Lange, né? Um arquiteto, desenhista, já renomado, né? Italiano, né? Já tinha ficado 2 anos lá, contratado pelo governo português, né? Em Portugal, feito algumas obras em Portugal. E ele vem nessa expedição. E vem para nunca mais voltar, né?
E ele veio nessa expedição como desenhista, né, da expedição. Aqui vai chegar, vai casar, vai se instalar e aqui vai morrer. E vai ser contratado depois, né, pelo governo, no caso, né, do Pará, do estado do Grão-Pará, né? Porque quem vai ser o governador nesse período do tratado? O irmão do Marquês de Pombal, o Mendonça Furtado. Nós temos várias ruas no interior do Pará que chamam Mendonça Furtado, né? E aí ele veio para cá, né? E começa a ser contratado para fazer várias obras. Por quê? No século XVIII, o que era Belém, né? Como eu falei para vocês, era essa cidade velha e campina. Então, a ideia de como você havia avançar no território, Belém era a cidade mais próxima de Lisboa. Atenção! Ainda né? Sabe quantas horas são daqui para Lisboa de avião? 6 horas. São Paulo, Rio? 12 horas. Quer dizer, nós somos mais próximos, né? No espaço absoluto, embora às vezes relativamente não, né? Porque às vezes pode ser muito mais caro ir daqui para Belém e Lisboa do que você pegar o voo lá para São Paulo por uma questão dos fluxos. Mas na época não tínhamos voo, então, portanto, era navegação. E isso, inclusive, vai explicar por que nós sempre nos consideramos portugueses e não brasileiros. A gente não tinha relação com o resto do Brasil, não tinha relação com Salvador, depois com o Rio de Janeiro. Fomos os últimos a aderir à independência, porque nós não queríamos a independência, a gente não tinha essa identidade de Brasil, né? Isso é importante. Mas o Land vem no século XVIII e aí ele chega, a cidade ainda estão terminando a catedral, ele vai chegar na catedral ali pela metade, então ali na Igreja do Carmo. E uma das atribuições dele vai ser, o que nós tínhamos aqui, né? Uma casa do senhor de engenho, do Domingos de Barcelar, que tinha um engenho aqui no Rio Guamá, tinha sido construído, né, no início do século XVIII, e ele vai ser atribuído pelo governo, era necessário criar um hospital, né, e ele vai fazer a reforma dessa casa, né, para criar o hospital. Por que eu marquei aqui? Porque do outro lado a fachada é a fachada portuguesa. Esse lado aqui do Land, né, que a gente vê com melhor detalhe quando está ali embaixo da mangueira, né, depois vocês podem olhar, é a fachada italiana, né? É a fachada do Land com aqueles arcos, né? Toda essa arquitetura italiana que ele vai trazer da formação dele italiana. Ele, inclusive, na Trindade coloca isso, vai ser o arquiteto que vai introduzir, né? E alguns pessoas da arquitetura colocam isso, a questão do neoclassicismo aqui em Belém, né? E misturando com o barroco também, e alguns detalhes que estão nos interiores das igrejas, o barroco tardio, né? Isso é importante. Depois, quando vocês forem visitar no interior e vocês lerem a tese da Elna, vocês vão ver fotos falando sobre essa questão, né? Então, aqui ele refaz essa casa para ser hospital militar, refazendo essa parte aqui da orla do rio, né? E veja essa importância, né, de Belém, que é uma cidade única dessas capitais, porque Belém é cercada por rio, né? É a Baía do Guajará e é o rio Guamá, né? Então, a importância também, o governo pensava em dar uma ideia de uma cidade suntuosa, né? Então, a catedral, quando vocês vêm do Rio, vocês podem ver, uma das primeiras coisas que nós encontramos quando a gente vê do Rio é a catedral. Vocês imaginem essa catedral no século XVIII, né? Como também essa Casa das 11 Janelas, né? Então, a ideia então, do governador era transformar Belém, né, nesse período do século XVIII, como uma cidade super importante, né, da colônia, uma das cidades importantes, mas a capital era em Salvador, depois vai para o Rio de Janeiro. Mas alguns historiadores colocam a possibilidade de que havia um projeto para que a família real, se viesse ao Brasil colônia, viesse para Belém, né? Por que não veio? Tem hipótese. Por que se coloca essa hipótese que houve esse projeto? Porque, vejam bem, o que é esse Palácio dos Governadores no século XVIII, que nós vamos passar na frente? Dentro do que era Belém. Suntuoso. Vejam o que é o palácio aonde o governo português chegou no Rio de Janeiro.
todo mundo, quem já foi ao Rio de Janeiro conhece ali o Paço Imperial, ou mesmo em Salvador, né? Então, alguns historiadores colocam essa possibilidade. Ele foi feito pensando, bom, família real vindo para cá, pode vir para a cidade mais próxima. Só que a nossa história no século XVIII muda, porque muda a geografia econômica da colônia. Se descobre ouro no interior e se precisava de portos para sair esse ouro. Esses portos vão ser por onde? Rio de Janeiro, Paraty, né? Então muda a nossa história econômica e muda a nossa geografia econômica, né? E Belém, mas Belém ganha então no século XVIII, né? Uma cidade na Amazônia, ela ganha, né, esse status, né, de um primeiro projeto urbanismo, né, de urbanismo. E a gente vai ver aqui na Cidade Velha e no bairro da Campina essa imagem da cidade portuguesa que a gente vai passar agora. São aquelas ruas estreitas, tá bom? Então isso que eu queria falar aqui desse primeiro ponto, contextualizando um pouco do que foi o Land e da importância dele, da construção dessa cidade no século XVIII e do resquício que nós ainda temos nesse século XVIII. É importante dizer, e aí sempre fazendo uma crítica, e no projeto a gente faz, sobre uma visão também decolonial, que a presença dos portugueses, né, significou o processo de dizimação da população das sociedades indígenas, né, que existiu aqui, e que nós não temos essa representação nesse espaço da Cidade Velha. Nome de praças, estátuas, nomes de ruas, né? Isso é importante, muito menos dos afrodescendentes, né? E nós somos resultados disso. Nós somos resultado, né, da sociedade indígena, dos afrodescendentes e dos europeus. Está aqui a nossa paisagem humana. Basta a gente olhar a nossa paisagem humana, né, a nossa cultura alimentar, né? Então, nós também somos contra, houve um movimento de derrubada de estátuas. Por quê? Eu acho que as estátuas têm que permanecer e a gente tem que trabalhar ela no sentido de entender a história e do que foi a importância, ou o que foi aquela figura que está ali presente, né? Fez de bom ou não fez de bom para a região, isso é importante. E nós temos que criar outros espaços, né? Fazendo jus a essa memória, né, das sociedades indígenas, dos afrodescendentes, isso é necessário, né? Então, essa é sempre uma proposta que a gente tem que pensar para os nossos governantes, para o executivo, para o legislativo, né? Porque somos nós que colocamos eles lá dentro, né? Ele é prefeito, governador, presidentes, deputados, vereadores. Então, isso é muito importante.